Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a nossa Santíssima Trindade. Amém. Meu amado irmão, você conhece o umbigo do mundo? Já ouviu falar nesse lugar? Na Sibéria, uma região ao norte da Rússia, fica uma cidade chamada Mirny. E essa cidade ela foi criada como resultado da operação de extração de diamantes numa mina que existe naquela região. E lá, nessa localidade, formou-se o umbigo do mundo. Isso mesmo. Um buraco que foi feito pela mineração, que alcançou em torno de 600 metros de profundidade e mais de 1 quilômetro de largura. Até mesmo do espaço é possível ver o umbigo do mundo. E se a Terra tem o seu próprio umbigo, com certeza você já deve ter escutado aquela expressão, olhar para o próprio umbigo. Se o planeta consegue chamar a atenção para si do espaço para que o seu umbigo apareça, imagine então nós, o ser humano, que temos na nossa própria natureza um egoísmo de querer tudo para si, de olhar apenas para o nosso próprio umbigo. Infelizmente, nós estamos vivendo dias onde as pessoas olham cada vez mais para si mesmas e esquecem de olhar para o principal, esquecem de olhar para Deus. Até mesmo em muitas teologias que existem por aí, o foco muitas vezes está na pessoa, no que a pessoa sente, no que a pessoa quer, no que a pessoa deseja. E Deus acaba se tornando apenas um objeto secundário. Algo que está ali apenas para satisfazer a pessoa que insiste em olhar para o seu próprio umbigo. E algumas pessoas vão até além. Algumas pessoas acham que elas podem exigir algo de Deus para atender às suas próprias vontades, pelo simples fato de dizer que estão louvando a Deus. Mas a gente vê que as coisas mudam de figura quando Deus ele não é o objeto secundário. As coisas mudam de figura quando nós colocamos Deus como o objeto principal, o principal sujeito de todas as ações que nós temos no nosso relacionamento com Ele. E a reflexão que eu quero fazer no culto de hoje tem a ver com esse sentimento do ser humano. O sentimento do ser humano de ser exaltado, de querer aparecer mais do que o outro, de ser colocado em um lugar ao qual ele não pertence. Nós temos visto desde o princípio dos tempos que o ser humano sempre quis estar num lugar que não lhe era devido. Na verdade, isso começou até antes. Nós conhecemos outro que quis colocar-se no lugar que era maior que ele devia. Alguém que no seu relacionamento com Deus desejava se colocar acima de Deus. E Satanás, ele teve a sua eterna condenação justamente por querer achar-se digno e glorioso o suficiente para se sentar no trono celestial no lugar do Pai. Ele esqueceu-se quem é o Criador e quem é a criatura. Como nós dissemos, ele olhou apenas para o seu próprio umbigo. E depois Satanás, ele volta e ele tenta agora o ser humano a cometer o mesmo pecado. Ele chega a Eva e diz que ela pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque assim ela seria como Deus. Ou seja, o mesmo erro que Satanás caiu, ele agora traz ao ser humano. Criador e criatura. E o ser humano caiu, porque o ser humano olhou apenas para o seu próprio umbigo naquele momento e esqueceu da ordem que o Pai havia dado. Nós podemos também olhar ao longo do Antigo Testamento quantos não foram os reis do povo de Israel que se perderam por olhar apenas para o seu próprio umbigo e se esquecer da relação com Deus que eles tinham, de ver quem era o real e verdadeiro rei do povo de Deus que os tinha alçado ao trono do povo de Israel. E hoje em dia não é muito diferente, porque até mesmo dentro do cristianismo nós vemos pessoas que no momento de louvar a Deus se colocam como centro, como foco, como o principal nessa relação. Por exemplo, eu trouxe hoje o meu violão. Você conhece essa música? Eu te busco, te procuro, ó Deus. Ou talvez, quem sabe, você conhece essa outra música. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Com
certeza você já deve ter escutado alguma dessas músicas. Essas músicas, elas querem glorificar a Deus, querem louvar a Deus, adorar a Deus. Não é assim? Mas será que de fato é isso que essas músicas mostram? Não, elas colocam o ser humano no centro. Quando o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é que devem sempre estar no centro do nosso louvor, da nossa pregação, da nossa teologia e principalmente do nosso relacionamento com Ele. No texto do Evangelho de João, capítulo 8, que nós lemos no nosso culto de hoje, nós vemos que os judeus, eles também estão acusando Jesus de estar olhando para o seu próprio umbigo, de Jesus estar buscando uma glória própria para Ele. É como se os judeus estivessem perguntando para Jesus: quem você pensa que você é para se considerar melhor que os outros? E aí eles ofendem Jesus. A primeira ofensa deles em relação a Jesus foi chamá-lo de samaritano. Os samaritanos, eles não eram considerados parte do povo de Deus pelos judeus. Logo, eles também consideravam Jesus como alguém que não pertencia ao povo da salvação. E além disso, eles ainda acrescentaram que Jesus estaria endemoniado. São duas ofensas muito duras de suportar. Ainda bem que Jesus sabia com quem ele estava lidando, porque na cruz Jesus fala: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. E realmente aqueles judeus, eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam olhando para a honra dos seus próprios umbigos israelitas e assim acabaram desonrando o enviado de Deus em favor deles próprios. A resposta de Jesus é bastante coerente e convincente. Em primeiro lugar, Jesus diz: eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito meu Pai, mas vocês me desrespeitam. E depois Jesus complementa: não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim, e ele é o juiz. Essas palavras de Jesus, elas são essenciais para nós entendermos o que o texto está querendo nos dizer. João, quando ele escreve o seu evangelho, ele procura confirmar que Jesus é alguém autorizado pelo Pai para fazer o que ele faz. E vocês viram o que Jesus disse? Não sou eu que procuro glória própria, glória para mim. É o Pai quem me glorifica. É o Pai que me julga. É o Pai. Isto é, tudo o que eu faço é porque o Pai me permite fazer. E porque o Pai me dá essa autoridade, vocês precisam me respeitar, assim como vocês respeitam ao Deus Yahweh, o Deus de Israel, o Deus que é o nosso Pai. E o fechamento da resposta de Jesus surpreende ainda mais os judeus, porque ele diz: quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. As palavras de Jesus dão vida. E assim como Deus falou no passado com os nossos pais, assim também é Deus quem fala por meio de Jesus. Portanto, as palavras de Cristo são palavras do próprio Deus, e elas dão a vida eterna para os que aguardam. Guardar tem o sentido de segurar firme aquilo que é importante. Eu guardo aquilo que eu quero. E assim, aqueles então que guardam a palavra de Cristo, estes consideram essa palavra importante. E quando nós guardamos a palavra de Jesus em nosso coração, nós paramos de olhar para o nosso próprio umbigo e deixamos Deus de fato ser o centro das nossas vidas. Em outras palavras, nós deixamos Deus ser Deus. E deixar Deus ser Deus na nossa vida é uma luta diária para o ser humano. Depois que Jesus disse que quem guardasse a sua palavra não veria a morte eternamente, os judeus eles ficaram ainda mais furiosos. Por quê? Porque eles não conseguiam deixar Deus ser Deus na sua vida. Era mais fácil olhar para o seu próprio umbigo, para aquilo que eles tinham convicção, do que confiar nas palavras de Jesus. E daí por diante, eles passaram então a comparar Jesus com Abraão. Mesmo Abraão experimentou a morte e agora você quer dizer que as suas palavras dão vida? Realmente você tem demônio, quem você está achando que é? E essa provocação por parte dos judeus acabou levando Jesus a fazer uma das maiores afirmações dos evangelhos que contam a história de Cristo Jesus. Jesus ele diz: antes de Abraão nascer, eu sou. Olha que frase forte. O fato é que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. E este fato é uma verdade bíblica que jamais poderá ser mudada.
Tanto que os judeus entenderam quando Jesus falou, eu sou. Essa afirmação de Jesus, eu sou, revela que ele é muito maior do que apenas um profeta. Ele é o próprio Deus. No versículo 59, depois dos judeus ouvirem essa afirmação, a revolta ficou tão grande que eles pegaram pedras para atirarem Jesus, mas Jesus acabou se escondendo e saindo do pátio do templo. Em diversas passagens do próprio Evangelho de João, Jesus, ele diz que ele é eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta estreita. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Mas aqui, quando ele diz que antes de Abraão nascer, eu sou, este eu sou de Jesus ressoa ao eu sou quando Deus se apresentou no Antigo Testamento para Abraão. Quando Abraão pergunta quem era, Deus diz, eu sou. Portanto, é muito claro. Jesus revela ali, com essas palavras, a sua natureza divina. E nós vemos que a relação do Filho com o Pai é que traz vida também para nós. Muito bem, nós falamos muito de Jesus e do Pai, mas nós estamos no culto da Santíssima Trindade hoje, não é mesmo? Quem está faltando? O Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo nesse texto? É interessante nós notarmos que o Espírito Santo, ele geralmente não busca aparecer. Não. O Espírito Santo, ele nunca aponta para o seu próprio umbigo. O Espírito Santo, ele jamais enfatiza a sua própria presença, porque a sua função está em enfatizar a obra redentora de Jesus. E sabe aonde o Espírito Santo então está atuando nesse texto? Nas palavras do próprio Cristo. Veja, Jesus ele diz que ele não busca convencer o seu povo, ele não busca glória para si, ele não vai fazer nada, porque quem atua no coração daqueles que ouvem a palavra de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que atua por meio da palavra de Deus no coração do ser humano. E aqui eu lembro as palavras de Martinho Lutero que são ensinadas lá no Catecismo Menor. O Espírito Santo ele me chamou pelo Evangelho, me iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também ele chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. A gente aprende sobre o Espírito Santo, e toda essa ação dele é para salvar os pecadores para Deus. Então é este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que age na nossa vida. É este Deus que está agindo hoje na sua vida, no seu coração, para te dar a fé e a certeza do perdão dos teus pecados e a garantia da vida eterna. E nós não precisamos olhar para o nosso próprio umbigo e nem procurar nos glorificar a nós mesmos, porque Deus vai acabar fazendo isso por nós no tempo certo. Mas para que isso aconteça, o único louvor, única glória, única honra e respeito nós devemos render ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo que vive em nosso coração hoje e para sempre. O Deus que não aponta para o seu umbigo, mas aponta para o Cristo crucificado, morto, sepultado, que ressuscitou e subiu aos céus para nos dar a vida eterna. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, a Ele toda honra, toda glória e poder, para que um dia nós saibamos que os nossos umbigos estarão eternamente ao lado do Senhor. Que este bom e eterno Deus da Santíssima Trindade guarde-nos hoje e sempre nessa mensagem.